Então, gente, a gente está numa série sobre fé, né? Eu recomendo que quem não viu, não começou a ver essa série, veja, porque está tudo conectado. Né? O Rafa começou falando sobre o tamanho de fé. Fé cresce, fé não cresce, como é que é esse negócio de crescimento de fé? Né? Depois eu falei, como é que você materializa essa fé? Como é que você bota essa fé para fora? Depois o Rafa veio trazendo uma palavra sobre medo e fé. É possível ter medo e ter fé? Como é que funciona esse negócio de medo e fé? Então está tudo muito conectado. Se você não pegou o fio da meada, pegue o fio da meada, tá tudo lá no YouTube, tá? E a gente vai começar hoje a falar sobre o descanso. Porque assim, o descanso ele é, na minha opinião, uma das maiores posturas de fé que a gente tem. É o que o Rafa falou ali na hora do dízimo. Você planta a semente e você vai, você olha, você fala, caramba, não deu, hein? Olha de novo, caramba, não tá dando, não nasceu nada aqui. E você fica naquela inquietação interna que é totalmente diferente do descanso. E aí eu coloquei esse nome hoje nessa série, que é Pai, me coloca para dormir, porque eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram pais que colocavam vocês para dormir, sabe? Que colocava você na cama, que te dava um beijo, que te cobria, e falava boa noite, filho. E você se sentia super aconchegado e falava, caramba, posso dormir tranquilo, sabe? Ou, por exemplo, não sei, a maioria dos pais aqui tem que deitar junto na cama com o filho, né, gente? É ou não é? Tem ou não tem? Eu, particularmente, não conheço muitas crianças que se apaga a luz e fala boa noite e sai. E a criança dorme. Alguém conhece? Não, né? Não, né, Jaque? Não tem essa criança, eu não acho também. Não tem. Você tem, né? Ai, Deise. Não era, Deise. Não era. Tua mãe mentiu. Não era. Não vem com ela. Minha mãe falou. Não vem com esse negócio. Porque, assim, a gente tem que deitar com a criança. Quando a criança é bebê, principalmente, a gente tem que estar... A criança dorme perfeitamente no colo. Você vai botar no berço, você vai parecendo uma bomba. Eu falava assim, o João, ele aprontou demais. Eu ia com ele aqui, ele estava dormindo. Eu falava assim, Senhor, são as suas mãos que estão botando ele no berço. Senhor, não são as minhas, são as suas. Senhor. Suas mãos leves, Pai, suas mãos de amor. E aí você vai até o fundo do berço, você fica. Você fica aqui com a mão, aí você vai tirando dedo por dedo, sai assim para a criança não acordar, e a criança ela dorme melhor no colo. Por quê? Porque a criança, quando ela nasce, né, biologicamente falando, dormir para a criança é um ato de bravura. Porque ela precisa se desligar de todas a sua consciência, entendendo que aquele mundo é um mundo hostil, que pode acontecer qualquer coisa, então ela precisa de muita segurança para se desligar e entrar em sono profundo. Então, para a criança dormir é um ato de bravura, quando ela é bebê, quando ela vai crescendo, porque ela precisa, assim, desligar a consciência dela para ela... Caramba, tô segura para dormir. Então, se ela dorme sozinha, ela fica, às vezes, naquela de... Ai, caramba, tô sozinha. Meus filhos são assim, acordam de madrugada e vão pro meu quarto. Né? Toda casa, né, gente? Toda casa. Acordam de madrugada, vão pro meu quarto. Por quê? Porque a criança, ela precisa se sentir segura para ela conseguir, de fato, relaxar e dormir. Passar uma noite bem. E por isso que eu coloquei esse nome. Pai, me coloca para dormir. Porque, muitas vezes, a gente não consegue se colocar nessa posição espiritualmente falando, sabe, de segurança. Porque, às vezes, se você entendesse o pai que você tem, você conseguiria descansar internamente. Sabe, você conseguiria entender, cara, eu tô seguro. Tem um pai que me coloca para dormir. Tem um pai que fala assim, descansa, sabe? E a gente vê, na minha opinião, se você for ver biologicamente falando, a pessoa ela precisa dormir pelo menos 8 horas por dia para ficar bem. Né? Eu preciso 13, mas está difícil. Tem 7 anos que eu não consigo, mas tudo bem. Então, assim, a pessoa ela precisa de 8 horas para dormir. Por quê? Isso é um lembrete dos céus para dizer, ei, você não está no controle, meu filho. Você precisa descansar. Você precisa, em algum momento da tua vida, abrir mão do controle e se desligar. Então, eu creio que, realmente, o sono, ele é um lembrete do céu para te dizer, você precisa descansar. Você precisa abrir mão do controle. É uma coisa que Deus faz todo dia e Ele programou o nosso corpo para te dizer, você não está no controle. Você precisa descansar. Você precisa dormir. Você precisa abrir mão. E se você for ver, biologicamente falando, né, o corpo ele precisa descansar. Começam a acontecer algumas coisas com o corpo se ele não descansa. Eu coloquei ali alguns dados científicos, 24 horas sem dormir. Prejuízo semelhante ao estar levemente embriagado. Quem já passou por isso? Tanto sono... Você está aqui, ó, levemente embriagado.
48 horas sem dormir, lapso de memória, dificuldade de foco e maior risco de acidente. 72 horas sem dormir, começam alucinações, paranoias e confusão mental. Isso para 72 horas sem dormir, 3 dias sem dormir. 3 dias sem dormir. Quantos de nós, a gente já está há meses, anos, espiritualmente, sem conseguir dormir? Você imagina que em 3 dias, fisicamente falando, começam alucinações, paranoia, confusão mental. Mas quantos de nós, a gente já está espiritualmente nessa confusão mental, nessa coisa de não conseguir descansar? A gente não consegue ver isso fisicamente, porque até fisicamente você consegue dormir, mas espiritualmente você não consegue descansar. E você está vivendo muitas vezes essas alucinações, essas paranoias, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Como é que não vai? Porque quando a gente é criança, a gente precisa do pai colocando a gente para dormir, para a gente se sentir seguro. Quando a gente é adulto, começa a vir as preocupações, ansiedade, você começa a pensar, meu Deus, boleto vence em 3 dias, não tem dinheiro para pagar, eu estou brigada com meu marido, não sei como resolver essa situação, meus filhos estão péssimos, super mal educados, o que eu faço? Isso vai tirando o teu sono. E você começa a não conseguir dormir fisicamente, porque espiritualmente você também já não está mais dormindo. Então, quando você já não está mais dormindo fisicamente, é porque espiritualmente você também já não está mais dormindo há muito tempo. O fato de você não dormir fisicamente é uma consequência de você estar acordado há muito tempo espiritualmente. E acordado num mau sentido, sabe? De não conseguir descansar. Então, a gente vê como o sono é um lembrete do céu para te dizer, filho, descansa. Você precisa abrir mão do controle. Você precisa entender que você tem um pai que está te colocando para dormir, que está te dizendo, você está seguro. Pode fechar os teus olhos que... Você tem noção que a gente tem um Deus que trabalha para os que nele confiam? Enquanto a gente dorme, ele está trabalhando para mostrar o seguinte, não está no teu controle, está no meu. E como isso é maravilhoso e te coloca numa posição de descanso. Porque descanso nada mais é do que fé. Minha boca está grudando na gengiva, estão percebendo? Tava aqui, ó. Eu tô começando a ficar aqui, ó. Eu vou beber um golinho de água aqui, minha gente. Sempre fica aquele climão, quando alguém tá bebendo água, um silêncio. Mas eu precisava, enfim. E aí a gente vê... Quem aqui já passou por privação de sono? Como que é o negócio da privação? Só mulher levantou a mão. Só mulher, por quê? Porque a gente sabe o que é o filho acordado. É ou não é? Gente, é uma coisa que deixa a gente louca. A privação de sono... Ela é um negócio louco, ela deixa a gente maluca. A Helena era uma criança maravilhosa. O João tá aqui, vai ouvir, tadinho, mas não está prestando atenção. A Helena era uma criança maravilhosa. Aí eu falei, quando o segundo nasceu, eu falei, imagina, a gente é muito sensacional, a gente sabe criar filho. João nasceu totalmente diferente. João nasceu, chorava muito. A gente achou que ele tinha alergia à proteína do leite da vaca, porque ele chorava. No fim, a gente descobriu, ele é dramático. Ele chora, ele é uma criança que chora. Bateu, chorou, é tudo chora, tudo chora. E eu lembro que a gente passou um perrengue quando o João nasceu, porque ele não dormia direito. A gente botava ele no berço, daí ele soltava um pum, ele assustava com o barulho do peido, ele chorava porque ele peidou. Eu falava, meu Deus, é só um pum, é rápido, meu bebê, não precisa chorar porque você fez isso. Então a gente vivia um caos. Ele não dormia, e eu ficava... E no começo, você começa amando a criança, né? Você tá aqui. Aí eu lembro que uma vez, gente, eu tava maluca, eu tava nesse nível de paranoia. Eu tava aqui ninando a criança, e eu comecei... Larariri. Não dormia, eu olhava o olho aberto, meu Deus. Lararere. Não, pelo amor de Deus, você não... Eu comecei a pular no quarto, eu falei, gente, eu sou maluca. Eu comecei a pular desesperada. Eu olhava para ele e falava, você não me ama. Eu falava, gente, eu estou falando para uma criança de 1 mês que ele não me ama. Eu estava louca, eu estava doida. Porque, assim, a privação de sono, ela é um negócio louco, gente. Ela é um negócio louco. E eu lembro um dia que a gente estava nessa loucura. E aí, o João passou a noite inteira acordado. E tinha que dar banho de madrugada, porque o cocô vazava. Gente, era um caos. Daí, finalmente, eu lembro, esse dia foi lindo. Eu botei ele para dormir no berço e ele dormiu. E eu falei, agora é meu momento. Deitei, 6 horas da manhã. Helena abre a porta, bom dia, mamãe. Eu falei, não, cara. Eu falei, isso é um filme de terror, meu Deus. Eu me senti dentro de um filme de terror. Eu falei, não, pelo amor de Deus. E a gente ficou exausto, destruído. A nossa família está aqui para lembrar que a gente passou um perrengue com o João. E aí essa privação de sono, ela vai deixando a gente assim... acabado, destruído, fazendo a gente ficar doido. Porque realmente
A gente foi feito, programado para descansar. E quando a gente não faz isso, a gente fica meio maluco. E a verdade é que isso acontece espiritualmente falando. A gente não consegue descansar. E quando você está muito tempo sem descansar, você começa esse descanso interior, falta de descanso interior, começa a virar falta de descanso exterior também, sabe? E foi muito difícil, a gente passou por isso, graças a Deus, tá aí dormindo no colo da minha mãe quase, graças a Deus, passa, minha gente. Tanto que a gente tem outro, né? A gente esquece, apaga da memória e a gente faz outro filho. E aí, e a gente faz outro filho. Aí quando você fala, o que eu fiz da minha vida de novo, Senhor? Eu lembro que foi punk. Mas enfim, passamos por essa fase, graças a Deus. E tudo isso é para lembrar a gente, né, que realmente a privação de sono ela é uma coisa que pega. Porque o sono é realmente esse lembrete dos céus para te dizer, você precisa descansar, você precisa dormir, você precisa sair do controle. E aí a gente tem, eu queria falar um pouquinho de um descanso para vocês, que é esse de Hebreus, que é o seguinte. Vocês lembram daquela história de Moisés tirando o povo do Egito, né? E aí depois Josué vem e assume, o que Moisés não consegue em 40 anos, Josué consegue em 40 dias. E aí o povo começa a murmurar e tudo mais. E o escritor de Hebreus ele vem dizer o seguinte: e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar. Qual que é a causa? A desobediência. Mas a desobediência de quê? Relativa a quê? Eles não puderam entrar por conta da sua incredulidade. Né? Porque o povo, ele estava... o povo, viu o Mar Vermelho abrir no meio deles. Eles viram milagres e mais milagres. Eles viram as 10 pragas do Egito. Eles viram maná chover do céu. Eles viram milagres e mais milagres. Você imagina, você vê essa grandiosidade na tua vida? Mas eles não creram. Bruna, por que eles não creram? O que gerou essa incredulidade no coração deles? Porque eu fico pensando, cara, se eu tivesse visto o Mar Vermelho abrir, eu acho que eu não duvidaria de mais nada, sabe? O que gerou essa incredulidade diante desse povo que viu tantas coisas grandiosas? Olha o que diz Números 13. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e falou, gente, peraí, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Quer dizer, Moisés ele tinha mandado 12 espias para a terra prometida, que era Canaã, uma região de Canaã, e eles chegaram lá, eles viram que a terra era muito boa, realmente manda leite e mel, porém, tem gigante, tem um povo forte, tem um povo complicado. Peraí, mas Deus tinha falado que eles iam herdar. Deus tinha aberto o Mar Vermelho, tinha feito chover pão do céu, tinha feito 10 pragas no Egito, tinha coluna de fogo, tinha nuvem. Mesmo assim, diante de tanto milagre que eles viram, eles olharam, eles passaram o Mar Vermelho. Tiveram 2 tipos de espias, Josué e Caleb. Caleb levanta e fala, certamente subiremos. A gente vai possuir. Não, seguramente a gente vai prevalecer contra o povo. E aí tem os outros 10 que falam assim, ai não, a gente não vai poder subir contra aquele povo porque ele é mais forte do que nós. Olha a importância do que sai da boca das pessoas. Pelo fato deles terem escutado. Eles viram milagres e mais milagres, mas 10 pessoas chegaram para um povo e falaram, a gente não vai poder subir contra aquele povo porque eles são mais fortes do que nós. Pelo simples fato deles terem ouvido isso, olha o que o povo fez. Então, toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Quer dizer, não importou, eles não levaram em consideração absolutamente nenhum milagre que eles tinham visto até então. Nenhum Mar Vermelho abrir, maná do céu, não. 10 pessoas olharam e falaram que a gente não vai conseguir entrar na terra de Canaã, então eu acho que a gente não vai conseguir. Eles começaram a chorar, e eles começaram a murmurar, e o que gerou no coração deles? Incredulidade. Eles viram um monte de milagre, mas 10 pessoas que chegaram e falaram, vocês não vão conseguir, foi o suficiente para que eles desistissem e eles começassem a não crer, a ponto de o escritor de Hebreus falar o seguinte, por que eles não entraram? Porque eles foram desobedientes. O que eles fizeram para desobedecer? Incrédulos. Eles não puderam entrar por conta da incredulidade, mesmo vendo um monte de milagre que eles ouviram. Foi muito mais pesado, teve muito mais valor do que o que eles viram. Então, a verdade é que
as vozes que chegam para o nosso ouvido, elas são muito fundamentais. Elas definem a nossa vida. Elas definem se a gente vai viver uma vida de fé, uma vida de medo ou uma vida de incredulidade. Porque às vezes você já até passou por milagres na tua vida, mas às vezes você está passando por um momento que você escuta uma voz. Às vezes é o teu próprio marido, tua própria esposa. Às vezes é teu filho, tua mãe. Você é fraco. Menino, você é preguiçoso. Não vai dar em nada na vida. E você já teve experiência com Deus, mas você guarda aquilo dentro do teu coração. Uma amiga no trabalho que você resolveu desabafar, e ela vem com uma palavra que mina a tua fé. Que começa, não interessa o que está escrito na Bíblia, o que Jesus prometeu, o tá consumado que ele disse, falando que você ia ser curado. Quando o médico vem e fala, deu positivo, você vai ter que ficar internado. Isso ecoa no teu coração com maior intensidade do que aquilo que Jesus fez. A gente às vezes acha um pouco absurdo. Nossa, como assim? Esse povo viu o mar vermelho abrir. Esse povo presenciou um monte de milagre. Mas no fundo, às vezes, em tantos momentos da nossa vida, a gente acaba sendo como eles. Você experimentou milagres. Você entende que a palavra de Deus é superior ao que você vê. Mas quando você vê e você ouve, aí é outros 500. Aí essa voz é como se fosse a voz dos 10 espias dizendo, não vai dar, não vão conseguir, não vai dar certo, e você deixa isso gerar incredulidade dentro do teu coração. E olha que interessante o que Paulo fala em Romanos, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A maioria das traduções é ouvir a palavra de Deus, mas eu fiz questão de colocar a tradução de Cristo, porque no original é Christus. E a gente já falou sobre isso aqui. Olha a importância do que entra no teu ouvido. A fé, assim como a incredulidade e o medo, todos eles vêm através do ouvir. Só que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Qual que é a diferença da palavra de Deus e da palavra de Cristo? A palavra de Deus é Gênesis e Apocalipse. A palavra de Deus, ela diz que o menino tem que se circuncidar no 8º dia de vida. Isso gera fé? Não, isso é um ritual que inclusive a gente não segue mais. Isso gerou fé? Não. Isso é a palavra de Deus? É. Mas gerou fé? Não. Por que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo? Por que a gente é tão cuidadoso em pegar o Velho Testamento e olhar o que está revelando Jesus? Ah, isso aqui revela Jesus. Caramba, isso aqui é Cristo. Isso aqui aponta para Jesus. Porque só a palavra de Cristo é capaz de gerar fé no teu coração. Eu chegar aqui e falar, não matarás, gerou fé? Não matará, tá bom, eu sei que eu não preciso matar, isso não me gerou fé. Mas eu chegar e falar, pelas pisaduras de Jesus você está curado. Caramba, peraí. Quer dizer que houve um Jesus que sofreu algumas pisaduras, que passou por coisas que me trouxe cura. Isso me gera fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, assim como a incredulidade e o medo também vem pelo ouvir. Olha o que diz o Salmo 95, porque Ele é o nosso Deus e nós o seu pasto, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão, se, condicional, hoje, ouvirdes a sua voz. Olha a importância do ouvir. Você se torna uma ovelha quando você escuta, quando você ouve. Olha a importância da escuta. Gente, a escuta fez com que o povo vagasse pelo deserto por 40 anos, por incredulidade, um trajeto que demora 40 dias. E é Deus que fala isso. Deus fala assim para eles, gente, porque os espias, eles ficam 40 dias olhando a terra. Eles voltam depois de 40 dias. E aí Deus fala, cara, por conta da incredulidade de vocês, cada dia que vocês ficaram espiando a terra vai dar 1 ano para que vocês cheguem na terra. Por isso que demorou 40 anos. Porque cada dia que eles espiaram foi um ano que foi acrescentado. Ou seja, todas as vezes que você é incrédulo, você se afasta da tua promessa. A incredulidade, a falta de fé, o medo, ele te afasta da terra prometida, a ponto de um caminho que ia durar 40 dias, durar 40 anos. O que você escolhe ouvir gera medo, incredulidade ou fé. Então a primeira pergunta que eu queria deixar aqui hoje é de quem são os seus ouvidos? O que você tem ouvido? Sabe, às vezes você liga, você olha no Instagram, você escuta coisas que você fala, gente, não tem solução. Essa geração, quantas vezes eu já escutei, vocês são doidos, botar filho no mundo, com esse mundo do jeito que tá. Você tá doido de ficar botando filho no mundo? Só que a palavra de Deus me diz completamente o contrário. Ela me diz que filhos são herança do Senhor. Que são justamente essas flechas. Tá bom? É? E agora foi? Foi, né? E são justamente os filhos, são justamente essas flechas que vão fazer com que esse mundo fique melhor. Só que você escuta assim, não,
Não vai ter filho, olha o mundo como é que tá. Dinheiro, crise, não sei. E você se baliza por isso. E você começa a ouvir isso gera incredulidade no teu coração diante de uma promessa tão linda que Deus colocou, dizendo que filho é uma herança, dizendo que filho é uma flecha. O que você faz com a flecha? Você aproxima de você para você lançar ela para o mundo, sabe? Para que ela gere vida, para que gere Cristo. Então a gente tem que ter muito cuidado de quem são os nossos ouvidos. E olha que interessante, essa questão do descanso é maravilhosa. A gente olha para a natureza e a gente vê que o descanso também está presente na terra. Também está presente na natureza. Olha que interessante. A cada 7 anos, o 7º ano, Deus deu uma instrução para o povo dizendo o seguinte: vocês não podem plantar no 7º ano. Vocês precisam deixar a terra descansar. Aí o povo pensou, peraí, Jesus, precisa descansar, como é que é esse negócio? Deus, como é que é esse negócio? Como é que eu preciso descansar? O que a gente vai comer no 7º ano? Não, se a gente não vai semear, nem fazer uma colheita, como é que Deus está me dando uma direção de descanso, que eu tenho que ficar 1 ano sem plantar, a cada 7 anos, que loucura é essa? E aí Deus vem dizendo o seguinte, então, e o povo desesperado, né? O que a gente vai comer no 7º ano? E aí Deus vem dizendo o seguinte, então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis e comereis da colheita velha até o ano 9º. Até que venha a nova colheita, comereis a velha. Então você tinha 6 anos que você plantava. O 7º ano era chamado o ano sabático, onde nesse ano você não plantava, você tinha que deixar a terra descansar. Só que existia uma bênção do 6º ano, que o 6º ano produzia tanto, que dava para mais 3 anos. O homem foi feito no 6º dia. Quando ele foi feito, todas as coisas já estavam prontas. Provisão, isso se chama graça, favor imerecido. Quando Deus, ele dá essa direção para o povo, de não plante no 7º ano, você precisa deixar a terra descansar, ele está dizendo para mim e para você, o descanso nada mais é do que uma postura de fé. Que você acredita que eu realmente, se Deus falou, eu não vou plantar, mas eu vou comer porque Ele prometeu. E aí você entende, através disso que Ele passou para a terra, essa questão do descanso no 7º ano, o número da perfeição, que até a terra, e você, meu filho, você foi feito do pó da terra, precisa descansar. E o descanso nada mais é do que uma postura de fé. Cara, eu preciso de muita fé para não plantar, sabendo que Deus falou que eu vou comer pelos próximos 3 anos. Então existia essa cultura. Até hoje em dia, né, na agricultura, você tem essa questão de deixar a terra descansando durante um tempo para que ela recupere os seus nutrientes. A terra, ela se torna mais forte quando ela descansa. Então a natureza está aí para revelar a Bíblia para mim e para você. Gente, é lindo isso. A natureza está aí para revelar a Bíblia para a gente. Para dizer que, você olha para um monte de... Meu irmão, ele faz agronomia, se ele estivesse aqui, mas ele foi embora. Eu ia falar com ele, porque o seguinte, quando você deixa a terra descansar, ela recupera os nutrientes e ela se torna muito mais forte. A gente tem que lembrar que a gente foi feito do pó da terra. Vamos olhar para a natureza, porque a natureza revela a Bíblia para a gente. Fotossíntese, uma luz de fora que gera vida dentro. Jesus é a luz, uma luz de fora gerando vida dentro do teu coração. A natureza está aí para revelar a grandeza da Bíblia, do Evangelho. E aí olha que interessante, a cada você tinha 7 anos, o 7º ano descansa a terra. 7 vezes 7 anos, 49 anos, no 50º ano, além da terra descansar, você tem um ano que é chamado o ano jubileu, que acontece a cada 50 anos para os judeus. Além da terra descansar, todas as pessoas que tinham sido vendidas como servas, como escravas, elas eram livres. Elas tinham que obrigatoriamente serem libertas. E além disso, se você tivesse vendido uma terra tua de família, aquele bem voltava para você nesse 50º ano. Então, no ano do descanso, nesse ano do descanso, você tinha liberdade dos escravos, você tinha todas as terras da sua família que tinham sido vendidas voltavam para você, e acontecia toda essa libertação e essa restauração no ano do descanso, que é chamado o ano jubileu. E olha que interessante, eu li isso aqui na semana passada para gente, que foi quando Jesus, ele entra na sinagoga e ele é convidado a ler uma passagem bíblica, né? E ele começa a ler Isaías. E aí ele lê Isaías e ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor.
Fechou o livro, deu para o ministro, sentou e todo mundo ficou olhando para Jesus. E aí ele falou o seguinte: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Isso que vocês ouviram, que é para gerar fé no coração de vocês, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então o que eu li aqui se cumpriu hoje. Só que por que todo mundo ficou olhando para Jesus? Porque Jesus fechou o livro antes de acabar de ler, ele não leu até o final. Porque Isaías 61, além de tudo que está escrito ali, diz o seguinte: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não lê e o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Por que Jesus é tão proposital em não ler o dia da vingança do nosso Deus? Porque a primeira vinda de Jesus, ela não veio para falar sobre a vingança de Deus. A gente não está vivendo o tempo da ira de Deus, a gente está vivendo o ano aceitável do Senhor. Sabe o que é o ano aceitável do Senhor? O ano em que você pode abrir a tua boca de onde você estiver e falar com Jesus. Sabe, onde os verdadeiros adoradores adorarão, não numa igreja, mas adorarão em espírito e em verdade. Dentro do teu carro, com a tua família, no domingo. Cara, eu tenho acesso à presença de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu sou aceitável diante de Deus agora. Eu estou vivendo esse ano. O que se cumpriu aqui em Jesus foi o nosso jubileu espiritual. Sabe, esse ano, esse jubileu em que os servos, eles tinham liberdade, os escravos agora eram livres, nós éramos escravos. A Bíblia diz que nós éramos escravos e agora a gente foi feito livre. Onde tudo que foi perdido por Adão agora é restaurado em Cristo. Sabe, onde agora você tem restaurado na tua vida paz, prosperidade, salvação, família abençoada. Tudo isso foi restituído, tudo isso foi restaurado. Onde acontecia isso no Velho Testamento? No ano jubileu, a cada 50 anos, 5, número da graça, elevado à 10ª potência, graça, favor imerecido. Você não merece, mas Ele faz. Por quê? Porque você creu. Você creu e isso é suficiente, Ele só precisa da tua fé. Então o que aconteceu aqui, quando Jesus ele fala assim, que Ele veio falar sobre as boas novas, restaurar os contritos, liberdade, abertura da prisão, e ele diz assim, apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele está dizendo, vocês estão vivendo o jubileu espiritual. Jesus ele veio para instaurar esse jubileu espiritual, esse ano aceitável do Senhor, lido em Isaías, o ano que é possível voltar para casa, sabe, o ano que é possível a gente ser restituído de tudo que foi perdido, de ser verdadeiramente livre em Cristo, sabe, livre das garras de Satanás, livre de opressão, livre de depressão. A gente está vivendo esse ano em que a gente pode aqui pregar e falar, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? E você falar, eu. Caramba, eu sempre falo isso, às vezes a gente escuta uma palavra que você fala assim, meu Deus, parece que eu voltei para casa. A gente está vivendo isso, esse jubileu espiritual, esse ano aceitável do Senhor, lido em Isaías. E como é que a gente usufrui desse ano aceitável do Senhor, entendendo que ele acontece no ano do descanso? No descanso. Porque o reino de Deus, ele é acessado pela fé. E o descanso nada mais é do que fé. Fé. O descanso é fé. Tá, e como é que eu descanso interiormente? A gente vai falar sobre isso, porque olha que interessante aqui o que o escritor de Hebreus disse. Ele vai falar que Josué, daí Josué vem, gente, depois de Moisés vem Josué. Josué leva o povo para a terra prometida em 40 dias. Só que o escritor de Hebreus fala assim, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Quer dizer que existe um outro repouso além daquele de Canaã. Tem outro, qual que é? Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar nesse descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Qual que é o exemplo de desobediência que ele está falando aqui? O exemplo de desobediência do povo hebreu, incredulidade. E aí esse repouso que ele está falando aqui não é mais de entrar numa Canaã física, mas é da gente entrar numa Canaã espiritual, numa terra que mana leite e mel 24 horas por dia, que é espiritual, ela não é física. E olha que interessante o que ele diz ali. Deus, ele repousou das suas obras no 7º dia. Ele repousou das obras. Então é nesse descanso, nesse mesmo descanso que Deus entrou. Qual foi o descanso que Deus entrou? Das suas obras, que você precisa descansar, para que você não entre no mesmo exemplo de desobediência, que é o quê? A incredulidade. Então, qual que é o descanso que resta para o povo de Deus?
o mesmo que Deus fez no 7º dia, descansar das suas obras. Você precisa abrir mão do seu esforço, abrir mão de tentar resolver as coisas pela força do teu braço e descansar. Tá bom, Bruna, entendi. Eu preciso descansar das minhas obras. Como faço isso? Ficarei eu em casa agora? Pedirei demissão? Entendo que agora eu não preciso mais trabalhar porque existe a bênção. É isso? Não, não é isso. E é muito interessante a gente entender como é que eu aplico esse descanso na minha vida. Como é que eu descanso? Como é que é esse negócio desse tal desse descanso? O descanso, a primeira coisa que a gente tem que fazer, um costume que a gente tem de falar é assim: gente, já tentei de tudo, agora está nas mãos de Deus. Cara, tu deixou para botar nas mãos de Deus agora. Quer dizer que você tentou pelo teu esforço até então. Se você não botou primeiro nas mãos de Deus, quer dizer que você primeiro tentou resolver pelas tuas mãos. Então, tudo na tua vida, tudo, faça primeiro chamando Deus para aquilo. Porque você mostra que a dependência não está em você, está em Deus. Então, vou assinar um contrato, vou aceitar um emprego, vou começar um namoro, vou dar um passo importante. Deus, quero fazer isso. O que você acha? É o teu plano para a minha vida? É o teu propósito? Eu te trago para isso, Jesus. Você é o meu Senhor. Me comanda. Quando você fez isso, você já botou nas mãos de quem? Você já descansou das suas obras. A primeira obra que eu fiz é levar para Jesus, tá com Ele. E aí você começa agora em oração, entender que a paz é o teu árbitro. Então eu estou em paz. Caramba, eu estou em paz. Eu sou dirigido por essa paz e também dirigido pela falta de paz. Porque a falta de paz é um alerta. Caramba, tem alguma coisa errada. Eu vou dar um exemplo de falta de paz na minha vida, que me dirigiu. A gente levou nosso filho num hospital, ele estava com febre de 39, fizeram um exame nele, não viram nada de errado, fizeram um exame de sangue, um PCR altíssimo, 160. Meu Deus, está com uma infecção louca, tem que tomar antibiótico. Ele tem que ficar internado 7 dias nesse hospital. Gente, eu senti uma falta de paz, como se Deus falasse, não deixa ele aqui. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pegar esse menino 3 da manhã com um PCR 160 e vou sair? Meu Deus, eu falei para o Rafael, ele falou, eu estou contigo, eu também não estou em paz. Eu falei, caramba, falei para a médica nos esculachou, a gente, vocês são loucos. Vocês vão sair de madrugada com uma criança com PCR altíssimo. Só que eu não estava em paz. Eu falei, Deus, e aí? E eu não senti paz para avançar naquilo. E olha que loucura. Eles tinham feito o exame, não tinham visto o apêndice do João, ele ia ficar 7 dias internado tomando antibiótico, o apêndice ia ter estourado. Eles não iam voltar e fazer o exame. Eles já tinham feito o exame, não acharam, descartaram o apêndice. Ele ia ter voltado, ele ia estar internado 7 dias, tomando antibiótico, sem pesquisar o apêndice, que era o que de fato estava gerando a febre, porque já tinham visto que não era, já tinham descartado. Então a gente tem que estar sensível e entender que o descanso não é um descanso inativo, é um descanso ativo, guiado pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo, onde a primeira coisa que você faz é Deus, e aí? A gente esquece, eu já falei isso aqui, a gente esquece que Deus está aqui. A gente acha que Deus está aqui. E a gente sai da igreja e acabou. Não, Deus está aí dentro. Você tem acesso à presença 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente falou sobre isso quando a gente falou do véu. Precisa cair um véu dos nossos olhos para entender que Jesus está aí, está aí. Gente, é gostoso demais você ter esse relacionamento. É muito bom. Vou expor minha avó. Perdão. Posso contar? Gente, essa é minha avó. Olha que graça. Olha que bebê. É muito fofa, olha. E o cheiro dela, depois vocês cheirem ela. O cheiro da minha avó é tudo. Depois a gente bota você que o pessoal faz uma fila para te cheirar. Porque o teu cheiro, eu queria encapsular esse cheiro. É o cheiro dela. Eu nunca vi essa pele, que pele gostosa. Esse cheiro é tudo. Enfim, minha avó, maravilhosa. Depois você cheira. Ela estava... tinha uma questão lá que elas vão ter que mudar de casa e tudo mais. Acharam uma casa maravilhosa, que era na frente da casa dela, não ia dar problema para mudar, e era muito perto e tudo mais. E aí o cara veio e falou, não, tá fechado com vocês, tá aqui, ó, vamos fechar pelo valor que vocês querem, tá aqui a chave. Foi embora, deixou a chave na mão delas, elas foram para casa, elas fizeram planos, que aqui eu vou botar isso, aqui eu vou botar aquilo, e não sei o quê. E aí ela contou para a vizinha dela, e ela é o que é mesmo? Corretora de imóveis. Eu achei uma ideia legal? Não achei, mas ela, contou para... Ai, porque o moço aqui da frente a gente vai alugar a casa dele. Daí ela, legal. Ela achou o cara, conversou com o cara, fez o cara pegar a chave de volta da mão delas, porque ela quer botar na imobiliária para ganhar dinheiro, né? Uma grande de uma pilantra, tô brincando. Mas ela fez isso.
Ela fez. Aí a minha avó, eu liguei pra minha mãe me contou, minha mãe falou, não, mas eu tô tranquila, porque eu coloquei nas mãos de Deus. Então, cara, se aparecer um não agora, esse não é vindo da parte de Deus. A gente tem que aprender a ver nãos quando a gente ora como grandes bênçãos da nossa vida. Porque se eu orei e deu errado, cara, que bom. Né? Às vezes tem jovem orando por um namorado, e daí dá errado, meu Deus, não. Aí, tem uma jovem que falou uma vez pra mim, não vou nem orar porque eu tô gostando tanto dele, vai que não é a vontade de Deus. Eu não quero. Ele tá tão bonito, depois que eu demorei 2 anos pra achar, não vou orar não, porque vai que não é. Então, quando acontece um não na nossa vida, esse não, se você colocou nas mãos de Deus, tem que falar graças a Deus. Porque Deus está vendo até a página do final, você está vendo até a página 2, então não é sempre uma bênção. E minha mãe, madura espiritualmente, falou, não, realmente eu estou tranquila, mas a tua avó tá insuportável. Ela tá chorou. Olha, ela tá assim, olha, tua avó tá tem, você não sabe o que ela falou hoje, eu não vou nem te contar. Falei, vai. Não vou contar, não vou fazer fofoca. Falei, vai, bota ela na linha que eu vou perguntar. Aí botou minha avó, ela revoltada aqui, ó. Meu Deus. Sabe o que ela falou? Aí minha mãe me contando. Ah, não, a avó pegou e falou hoje assim, não, tô aqui escutando a vizinha, escutei que ela brigou com o filho, bem feito, cara. Estão lá brigando, que bom, brigaram. Nossa, bloqueou no WhatsApp, minha avó bloqueou no WhatsApp. Falei, que bonito, né? Nossa, oi, presta atenção na igreja, não aplica nada, mas tá... Aí eu falei pra ela, então você vai fazer uma coisa agora, eu vou te desafiar. Você vai lá, você vai impor a mão sobre a casa dessa mulher e você vai orar por ela. Ela falou, o quê? Eu não sou falsa. Falou? Eu não sou falsa pra orar por ela. Eu falei, vó, mas a fé eu não vou orar porque eu não sou falsa. Eu falei, vó, então deixa eu te falar uma coisa. A fé não é pelo que a gente sente, é pelo que a gente crê. A Bíblia, eu vou te dizer, gente, por que dói? As pessoas falam assim, cara, a vara de Deus, quando Deus está disciplinando os filhos, dói. Não é porque Ele vai mandar uma doença para você, isso não existe. Seria contraditório Ele mandar o filho morrer para tirar a tua doença e te mandar uma doença para te ensinar alguma coisa. O que é a disciplina de Deus? É você ter que falar assim, eu te abençoo, meu vizinho, em nome, isso dói. E aí você fala, eu te abençoo, mas Deus não abençoa, abençoa, mas não abençoa. Dá uma abençoada, entendeu? Você vai aos poucos. Aí ela falou assim, não, antes de eu dormir eu vou orar. Aí liguei pra ela às 9, já orou? Não, ainda não fui dormir. Ficou 3 dias sem dormir pra não orar. Ficou 3 dias sem dormir pra não orar. Por quê? Mas agora tá bem, né? Agora tá feliz, né, vó? A mãe explicou as coisas, e aí tá vivendo pela... Orou ou não orou? Orou, exatamente, vivendo pela fé, né? Orou o quê? 2 dias depois, mas orou. É isso aí. Já desbloqueou no WhatsApp? Não desbloqueou ainda. Mas tudo bem. Vai rolar, vai chegar. Tá no caminho. Porque, gente, é muito difícil você orar por um inimigo. A tia bloqueou também, tia. Caramba. Depois a gente conversa. Por quê? Porque a verdade é que a fé é um negócio muito louco. Você não pode viver pelo que você sente. Você tem que viver pelo que você crê. Por isso que o perdão não é por sentimento. É porque eu entendo que eu fui muito perdoada. E quem muito foi perdoado, perdoa. Então, assim, é um reflexo natural que você faz pela fé. Bruna, mas a pessoa não merece. A pessoa abusou de mim quando eu era criança. Não olhe para o que a pessoa fez, porque geralmente ela não vai merecer o teu perdão, mas graça é favor imerecido. Você provavelmente também não merecia o perdão de Deus. E eu não estou falando de coisas que você fez, eu estou falando de uma natureza pecaminosa que Ele tirou de você. É porque a gente não entende a dimensão do perdão que nos alcançou. Não é só porque você às vezes fez uma coisinha errada e mentiu que Deus te perdoou. Ele mandou Jesus para tirar a tua natureza pecaminosa, para você conseguir passar a tua eternidade com Ele, para você viver o teu sozo, a tua eternidade aqui, a tua paz, a tua cura, a tua família abençoada. Isso é grande demais. Quando você começa a entender isso, você fala, caramba, tá perdoado. Não sinto, não é pelo que você sente, é pelo que você crê. A fé não é por sentimento. E aí você começa a descansar. E aí a minha mãe me falou, eu tô tão tranquila, porque, cara, se for para ser essa casa a vontade de Deus,
vai rodar, vai vir gente ver e vai voltar para mim, porque tudo é vosso e vós de Cristo. Se é seu, é seu. Então, cara, a vontade de Deus vai acontecer. Vai acontecer. Agindo o eterno, quem impedirá? Gente, não vai impedir. Cara, e se realmente for um não, graças a Deus, porque Deus tem coisa melhor. Ele sabia que esse lugar ia dar uma infiltração, ou ia dar alguma... Não sei, não quero saber. Só confio e descanso. Vocês entendem como é diferente quando você descansa? Caramba, eu descanso. Um não é um descanso, um sim é um descanso. E você começa a ser livre, não porque a circunstância é favorável, mas porque apesar da circunstância desfavorável, você pode ser livre. A verdadeira liberdade, esse ano aceitável do Senhor que eu falei aqui, esse jubileu espiritual de liberdade. Você tem noção do que é você ser livre dentro de uma prisão? Paulo era livre dentro de uma prisão, a ponto dele cantar e a cadeia quebrar. Por quê? Porque isso é fé. Eu estou cantando dentro de uma cadeia porque eu creio, não na cadeia, mas em quem vai me tirar daqui. E eu sei que isso aqui tem data e hora para acabar. Isso é libertador. É libertador você estar no hospital e você, cara, poder celebrar e cantar, não pela doença, mas apesar da doença, porque eu sei que isso aqui vai virar um testemunho que vai engrandecer o nome de Jesus. E eu não vou prestar atenção no que eu estou ouvindo, eu vou prestar atenção no tá consumado. E isso tem que ser o volume mais alto da nossa vida. O tá consumado tem que ecoar do nosso coração a ponto de qualquer outra voz ser muito baixa perto do tá consumado. Amém. E aí a gente vai numa história que eu amo, que é quando Jesus dorme na tempestade, ele descansa. E olha que interessante essa história. E outra vez ele começou a ensinar junto do mar. Ajuntou-se a ele grande multidão, de forma que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão em terra junto do mar. Olha a posição de Jesus, sentado, descansando, num barco sobre o mar. O mar na nossa vida, ele significa, e na Bíblia também, biblicamente falando, são as circunstâncias difíceis, são os problemas, aquilo que se levanta contra a gente. Um pecado que às vezes você não consegue se libertar, isso é o mar. Só que Jesus, ele estava sentado sobre o mar, para mostrar que ele está acima de todas essas circunstâncias. E ele ensinava muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Olha a primeira palavra que sai da boca de Jesus: ouvi. Ouvi, ouçam, escutem, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Cristo. Escutem. E aí ele começa a contar a parábola do semeador, aquela que o semeador semeia a semente, ele leva a palavra, que é a palavra de Deus. Uma cai naquele solo que a ave vem e busca e não frutifica. O outro cai num solo que não tem raiz, também não frutifica. O outro cai num solo pedregoso, também não frutifica. Mas o último escuta, cai no terreno bom, que é o teu coração, e frutifica a 30, 60 e 100 por um. Mas a grande questão está no ouvir. Olha o que ele fala um pouquinho mais para frente. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, escutem. Depois ele fala mais para frente: se alguém tem ouvido... Olha quantas vezes Jesus fala isso numa mesma história, gente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, escutem. Olha a importância do que você escuta. E disse-lhes mais: atendei ao que ides ouvir. Porque muitas vezes a gente escuta, mas não escuta. Você vem para cá como se fosse para cumprir o protocolo, escuta, mas na hora de viver, você não vive, porque você não atendeu ao que você ouviu. Você não colocou no coração. Atender ali no original é descobrir pela experiência. Você colocar aquela palavra em prática. Você atendeu ao que... Peraí, se Deus falou, se Jesus falou, eu vou dar ouvido a isso, vou testar. Já testei tanta coisa na minha vida, vou testar, botar a palavra de Deus, vai que funciona. E você começa a atender ao que você ouve. E aí Jesus fala. Jesus só fica falando: gente, escuta, escuta, escuta o que eu estou falando, escuta o que eu estou falando, escuta o que eu estou falando. E Jesus disse-lhes, olha o que Jesus fala para os discípulos. Ele diz o seguinte: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, tinha outros barquinhos. E aí levantou um temporal de vento, subiam as ondas, de maneira que o barco se enchia.
ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram ele falando: mestre, pelo amor de Deus, você não está entendendo o que está acontecendo? Não te importa que a gente pereça? Ele despertou, repreendeu o vento, falou para o mar: cala-te, aquieta. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E ele falou assim para os discípulos: por que vocês estáis tão temerosos? Vocês não têm fé? E eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem que é esse aí que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que interessante. Eles ficaram escutando Jesus pregar, falar assim: ouvi, escuta, quem tem ouvidos ouça, atenda ao que eu estou falando. E quando Jesus abre a boca: passemos para o outro lado, ninguém acredita, porque ninguém acreditou que eles iam passar para o outro lado. E Jesus disse: alguém ouviu? Não, ninguém ouviu, porque se tivesse ouvido, não tinha feito o que fizeram. Olha que interessante, a posição de Jesus na popa. Para quem não sabe, a popa é o lugar que mais entra água num barco, é o lugar mais perigoso de se dormir. Porém, ele estava sobre uma almofada, que denota o quê? Um conforto. Ele não estava desconfortável dormindo no lugar que mais entra água no barco. Ele estava confortável. Ele estava de fato dormindo. Ele estava descansando. E olha o que sai da boca dos discípulos: mestre, você não está se importando que a gente pereça? Quer dizer, ninguém ouviu o que Jesus falou. Passemos para o outro lado. E aí eu imagino Jesus: ai meu, ninguém ouviu. Gente, mar, fica quieto, aquieta, chega, para com tudo isso aí. Aí o mar aquieta. Olha o que Jesus fala: por que vocês estão temerosos? Por que vocês têm medo? Medo, Rafael falou semana retrasada, é o oposto da fé. Onde tem medo não tem fé. Não tem como os dois crescerem juntos. Por que será que eles estavam temerosos? Porque eles não ouviram. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Primeiro, que eles não ouviram. Segundo, que eles não sabiam quem Jesus era. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não sabiam quem Jesus era. Consequentemente, eles não ouviram Jesus. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Eles ouviram? Não. Ou seja, tinha fé? Não tinha. Só que eu acho que a grande questão aqui, o grande milagre dessa história, para mim, a gente falou isso no grupo de mulheres há umas 2 semanas atrás, não é Jesus ter acalmado a tempestade. Porque é fácil você ficar: ah bom, Jesus levantou, acalmou a tempestade, ótimo, voltei a dormir. É fácil dormir assim, depois que o teu milagre chegou. O verdadeiro milagre dessa história não está em Jesus ter acalmado a tempestade. Eu acho que nem era isso que Jesus queria dos discípulos, que eles levantassem e falassem: aquieta, vento. Não. Sabe o que, na minha opinião, tá, gente? Eu acho que o que Jesus queria? Quando Jesus disse: passemos para o outro lado, o maior milagre não seria eles terem falado: aquieta a tempestade. O maior milagre seria eles terem falado: vamos dormir do lado de Jesus? Cara, Jesus falou: nós vamos deitar aqui e nós vamos descansar. Vocês sabem a potência que tem você descansar no meio da tempestade? Porque às vezes é fácil você louvar no meio da tempestade, mas e dormir? Quem já passou por isso? Cara, você dormir no meio da tempestade, no meio de um problema da tua casa, aquilo que te tira o sono, e você conseguir deitar e dormir em segurança e falar: eu sei quem está cuidando de tudo. Isso é o maior milagre. Às vezes a gente fica esperando a cura, a família abençoada, seja lá o milagre que você quer na tua vida, para conseguir descansar. Quando a maior liberdade está em você conseguir descansar antes do milagre chegar. Porque o maior milagre não é a cura, é Jesus no barco. Gente, o maior milagre não é a cura, é Jesus na popa do teu barco. E quando você começa a abrir os teus olhos para ver Jesus ali, cara, você não fica mais pensando: nossa, eu estou há 20 anos orando e não acontece essa cura. Peraí, Jesus está no barco, eu vou descansar. E você começa a usufruir de uma coisa chamada graça, favor imerecido, diante de um problema. E você começa a ficar assim: eu descanso. Ah, mas não deu certo. Cara, eu descanso, Jesus está aqui, acabou. É tudo que eu preciso, é Jesus no barco. O maior milagre não é a tempestade ter acalmado. O maior milagre seria eles falarem: gente, vamos todo mundo dormir. Nós vamos dormir, sabe por quê? Porque ele falou: passemos para o outro lado. Então não interessa. Não interessa. E às vezes a gente fica... Eu queria até usar um exemplo aqui, até pedir para ele, para eu usar, do Marquinhos, que eu acho sensacional. Sabe? Ele podia ter orado anos para crescer o braço. Ele podia. Mas eu sou uma admiradora louca do pai e da mãe dele, que quando ele nasceu com essa síndrome, 5 dos problemas, 4 foram curados, menos o braço. E ele não tem os braços. E o pai e a mãe dele falaram: não, a gente vai dar as mesmas condições do que para nossa outra filha. Deram mamadeira, ensinaram a escrever,
fez tudo. Hoje em dia, Marquinhos faz muito mais do que muita gente aqui. Cara, é surreal. É surreal. Dirige, joga beach tênis melhor que todo mundo, escala, toca bateria, canta. Canta mal, mas canta. Tentou um dia, mas canta, tá lá, sabe? E às vezes é você... E eu vejo a história do Marcos como um grande testemunho de graça e favor em meio ao caos. Porque eu não vou ficar aqui, sendo vítima da minha vida, acabou a minha vida. Não. A gente vai passar por isso, a gente vai passar por isso com graça, com favor imerecido, sabendo que Jesus está nesse barco, então já deu tudo certo. E você começa a experienciar graça, favor imerecido. E você olha para a vida do Marquinhos e não tem como você não ver Jesus nesse barco. Cara, é surreal, é um testemunho maravilhoso de Jesus ali. Sabe? Então o maior milagre da nossa vida não é o que você está buscando hoje. Você já tem, é Cristo no teu barco. E isso é maravilhoso. E olha só, eu vou encerrar. Não precisa subir agora não. Como você tem ouvido faz toda a diferença se você consegue descansar ou não. Como é que você tem ouvido? Como que você está escutando as coisas que estão vindo para você? Isso está fazendo você descansar ou você ficar pior ainda? E olha que coisa interessante. Hebreus 11:13. Hebreus 11, ele fala sobre os heróis da fé. Então ele fala sobre Abraão, sobre Sara, sobre José, sobre vários heróis. E ele fala dos heróis que conquistaram coisas. Então Sara era estéril, teve o filho. Abraão saiu da sua terra. Todos eles viveram milagres. Mas por algum motivo muito esquisito, o escritor de Hebreus diz o seguinte no meio: todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas. Você fala, gente, aqui deu um tilt, alguém que foi digitar a Bíblia digitou errado, não tem como, né? Porque acabou de falar que eles receberam a promessa, mas está falando aqui que eles morreram sem ter recebido a promessa, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando. Como assim? Mas Sara teve filho da promessa, viu a promessa. Mas Abraão também. O que está acontecendo? Será que deu um problema ali de digitação? Porque está falando que eles morreram sem terem recebido as promessas. Que promessa é essa que eles não receberam? Está em Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não dizem as descendências como falando de muitas, mas de uma só. E as suas descendências, que é Cristo. Todos eles morreram sem Cristo, sem ver Jesus, sem ver o Messias, sem ver o Salvador. Todos eles tiveram os seus pequenos milagres, as suas pequenas promessas sendo cumpridas, mas a maior promessa de todas não foi cumprida na vida de nenhum deles. E coube a mim e a você usufruir dessa maior promessa que é Jesus. Jesus é a maior promessa, não existe outra, é Cristo. Às vezes você está achando que que Cristo é o meio para a tua cura, Cristo é o meio para a tua prosperidade, Cristo é o fim, Cristo é tudo. Os discípulos achavam que Cristo era o meio, ele não era o Salvador. Gente, Jesus morreu e eles ficaram assim, meu Deus, destruídos, porque morreu aquele que ia redimir Israel. Ou seja, o final é Israel, não é Jesus. Eles estavam buscando, o foco era Israel, o milagre era Israel, quando na verdade eles esqueceram que o milagre era Jesus. Ele é o fim, Ele é o fim, Ele não é o meio para você atingir a sua cura, mas enquanto a sua cura não vem, enquanto o seu milagre não vem, porque, gente, aquele que deu o seu filho, como que com ele não dará graciosamente todas as outras coisas? É óbvio que a gente tem que viver uma vida de milagre, porque a salvação é para você viver aqui, então você vai andar em milagre sim. Você vai andar em cura, em paz, em prosperidade, sabe? Vendo as coisas acontecerem na tua vida, mas entendendo que o maior milagre que precisava acontecer, já aconteceu. Se chama Jesus na popa do teu barco. Se chama Jesus dormindo confortavelmente no pior lugar que existe, para te convidar a deitar e a descansar com Ele. Gente, vocês têm noção do presente que é descansar na popa de um barco turbulento, com Jesus ali do lado? Esse é o maior milagre da tua vida. Se a banda quiser subir, pode subir agora. E aí eu coloquei essa frase: o descanso interno é o teu maior ato de fé, porque a promessa que você podia receber na sua vida, ela já se cumpriu. Você não está esperando a promessa, você já recebeu a promessa. Você já está com Jesus na popa do teu barco, você já está com Jesus onde Ele deveria estar. O convite para você é: Pai,
Me coloca para dormir. Esse é o convite para a tua vida. O convite para a tua vida de hoje, que a Bíblia fala, ouvir, escuta, descansa. O convite para você hoje, nessa manhã, é o Pai, me coloca para dormir. Eu vou finalizar com o Salmo 23. Ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Ele te faz deitar. A segurança que existe naquele tá consumado da cruz pega você pela mão e faz assim: vem cá, você vai descansar. Não, mas está chovendo lá fora, quieta a tempestade. Calma, deixa eu te ensinar primeiro a dormir no meio dela, para você entender que o descanso é o maior ato de fé que você pode ter. Porque a maioria das promessas, elas acontecem no descanso. A terra no 7º ano, quando descansa, é abençoada. O ano também é abençoado no 7º ano. Gente, o milagre acontece quando você descansa. Por quê, Bruna? Mas graça não é favor imerecido? É, mas você precisa crer. E descanso é crer. E descanso é crer. Então o convite para você, porque às vezes as pessoas falam assim: eu já desisti de orar por essa cura. Eu já aceitei isso na minha vida. E é muito difícil eu passar por isso e tudo mais. Gente, existe uma beleza em você entender que Jesus está ali passando com você. Você não está sozinho. E aí você começa a descansar. Você ora, você fala: Jesus, está contigo. Abro mão, eu descanso dos meus esforços e eu vou fazer o que você direcionar no meu coração para fazer. Que a paz seja o meu árbitro e que a falta de paz me faça parar de avançar também. E aí você começa a entender a beleza desse versículo: deitar-me-á em pastos verdejantes. Cara, Ele vai te deitar. Ele vai pegar você pela mão e vai falar: vem cá, vem deitar, vem descansar o teu coração. Calma, calma. Mas está chovendo lá fora. Calma, você é livre. Você está vivendo o ano aceitável do Senhor. O jubileu espiritual se cumpriu na tua vida, para que você agora possa dormir internamente e saber: caramba, Deus está aqui. Sabe, o convite é para que a gente seja como uma criança, como teu filho, inocente, que precisa do pai para dormir, totalmente dependente, sabe? Que precisa daquela música de ninar, que é dependente do pai. Cara, se o meu pai não estiver em casa, eu não durmo, porque eu preciso dele comigo. E eu queria que a gente se visse como criancinha, sabe? Criança, dependente do pai. Que o pai te faz deitar, que o pai te faz descansar. E que você realmente fala assim: pai, não estou dando conta, mas eu vou te pedir. Às vezes você não teve isso na tua vida. Você não teve um pai que te colocava para dormir. Você não sabe como é que é. Faz falta. Mas você tem um pai celestial que quer cumprir isso na tua vida. Que quer pegar literalmente na tua mão e falar: aqui, vem cá, filhinho, nós vamos dormir. Eu vou fazer você deitar. Eu vou te ninar. Porque nos meus braços é um lugar seguro. Pode fechar o olho. Descansa. Porque eu tranquei a porta. Ninguém vai entrar aqui para te maltratar. Ninguém vai entrar aqui para te tocar. E enquanto você dorme, eu vou velar o teu sono. Quantas vezes a gente já velou o sono dos filhos? Você fica olhando e pensando: gente, que coisa linda, que é muito bom ver filho dormir. Gente, e é assim que Deus quer fazer com você. Ele quer pegar você pela mão. Ele quer te deitar em pastos verdes. Ele quer falar: dorme. Não olha para a tempestade. Jesus está aqui. A promessa maior na tua vida se cumpriu, que é Cristo. Você já tem tudo o que você precisa para passar com graça, favor imerecido por tudo que você pode ser leve. Gente, pode ser leve. Não precisa ser pesado. Não precisa ser destruidor. Não precisa causar a tua depressão. Pode ser leve. Pode ser. E é assim que Ele quer que você passe, dormindo na popa do barco. Eu queria convidar você a ficar de pé. A gente vai orar por você, a gente vai orar pela tua família, pelo teu coração, para que você aprenda a dormir, a deitar e descansar, entendendo que o que você precisa dizer nessa manhã é: pai, me coloca para dormir. Eu só quero dormir nos teus braços, Jesus, porque eu sei que você está aqui. Então, se você está aqui, eu estou seguro. No esconderijo do Altíssimo é o meu lugar secreto, é o meu lugar de segurança. E a gente vai cantar e te agradecer e te louvar, Jesus. Obrigada, Pai. Pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Pelo
possível passar em paz e usufruir de graça e favor imerecido, mesmo em meio de uma tempestade, para fortalecer a fé de vocês. Lembrem, a fé vem pelo ouvir. Hoje vocês ouviram, mas atendam ao que vocês estão ouvindo. Experienciem pela experiência de vocês, provem que é real, que é possível. Eu nem combinei esse momento, é um momento meio atípico. Enéas, traz já aqui na frente pra mim, por favor. Para quem não conhece, são os sogros, né, da minha irmã, são os pais do meu cunhado. Essa mulher venceu um câncer. A gente acha que a fé às vezes é uma coisa que, sabe, muito aleatória, né? Histórias em quadrinhos, né, que a gente conta. Passou 3 anos internada. Foram quantos? 10 anos depois do câncer, foi acometido por uma doença, curada. Ficou 3 anos. Você já conheceu alguém 3 anos internado? Você já conheceu alguém com 3 anos internado? A Bruna citou Marcos. A gente conta testemunhos aqui de fé. Ela simplesmente, nesse meio do caminho, teve que trocar o coração. O coração que está aqui dentro dela é um coração de um rapaz que havia 19 anos, aí tinha acabado de morrer. Ela precisava de um coração naquelas horas, que senão ela ia morrer. Foi mais o que? Foi o rim, o fígado. Aí teve uma pneumonia dupla, mas fez aí tomou um antibiótico, tomou o rim, enfim, teve que trocar, fazer tudo. Transplante de rim. De um rapaz de 42 anos. E a gente acompanhando ali. Isso veio como uma bomba na família. Isso mexe, óbvio, com a vida financeira, com a vida do casal. Isso mexe com a vida familiar. E eu lembro como se fosse um dia. Minha irmã chega em casa, porque alguns parentes que estavam acompanhando ela, amigos, às vezes na intenção de ajudar, porque ninguém quer atrapalhar, mas lançando palavras que não vinham de Deus. Palavras que não vinham de Deus. Dizendo, essa semana não passa dela. O médico, esquece. Prepara a família, levamos para o Copador, que é o melhor dos melhores. Teve um dia que eu cheguei para Laura e falei assim, você vai me levar nesse hospital. Você vai me levar nesse hospital, porque eu vou passar a dormir com ela agora. Eu vou passar a dormir. Ela está escutando um monte de coisa que não vem do céu. Ela está escutando coisas que não vêm de Deus. Ela está escutando coisas que não é a realidade de Cristo. Laura, leva a palavra para ela, porque ela é curada em nome de Jesus. Leva essa palavra que vem direto do céu. E foi passando anos, e foi passando anos, e foi passando anos, e dificuldade, fisioterapia, e andando na cadeira de roda, e as coisas acontecendo, e o mundo desacreditando, mas nós estamos firmes, a gente não desliga o disjuntor, a gente não abaixa o disjuntor, a gente crê, a gente não baixa até achar aquilo que a gente procurou. O espírito do medo vem todo dia, mas cabe a gente falar, não, eu ando segundo a fé, e por isso eu descanso, essa palavra que a Bruna pregou já é poderosa, descanse na popa. E aqui está uma família que descansou na popa, e para a honra e glória de Jesus, a Jaqueline está viva, curada, e agora fez uma viagem de avião, que todos diziam que era impossível, fez a primeira em março e a segunda, para vir no aniversário dos meus filhos ontem. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Deus. O que eu queria falar para vocês é que desde o início existiam muitas estatísticas de que eu não iria sobreviver, desde o câncer. Mas eu sempre dizia o seguinte, eu tenho um Deus, eu creio em Deus, e eu vou ficar boa. Eu não quero saber de estatística, eu não quero saber de exame, eu não quero saber de nada. Eu creio. Para mim, ir embora
não era uma possibilidade. Sabia que eu tinha muito a fazer aqui e que Deus estava comigo. Então está que eu estou aqui hoje, né? Os médicos pediram a minha médica para desistir de mim. Tamanho era o meu sofrimento. Aí falaram, deixa ela embora. A minha médica disse, não, eu estou com ela até o fim. E eu estou aqui. Aleluia! E eu sonhei com você no hospital, você sabe disso. Na época que eu estava no UTI, eu tinha vários sonhos. E as pessoas apareciam no meu sonho. Quando eu acordei do coma, eu tinha lembranças de flash. E um dos flashes eram retângulos que estavam pessoas. E num deles estava o Rafael. Dentro de um retângulo, ele aparecia para mim. Falando, engraçado, o Rafael esteve aqui, porque eu vi o Rafael. Estava no Espírito lá orando, ministrando. Amém. Isso é só para você entender que quando Jesus fala para você, seja feito segundo a tua fé. Isso é muito poderoso. Seja feito segundo a tua fé. E eu vou falar aquilo que eu falei semana passada. De qual lado que você está, soldado? De qual lado que você está, soldado? De qual lado? Daquele que abaixa o disjuntor, ou daquele que crê que fiel é Deus sobre a palavra dele para fazer cumprir aquilo que ele prometeu a você? De que lado você está? Daqueles que creem que vão andar sobre a popa, que vão dormir com Jesus bem dormidinho assim? Ou vocês vão estar daquele que vão viver o dia inteiro desesperado por problemas que o mundo tem colocado na tua vida? A gente precisa escolher. E isso significa posição, posicionamento. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu estou certo, ou eu não estou. A certeza, a firmeza que Jesus chamou para você caminhar é não somente para ver o mar vermelho, mas se o mar vermelho não se abrir, eu vou andar por cima do mar. Eu vou andar, porque Ele é fiel. Aleluia. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque essa série está sacudindo a fé do teu povo, Pai. Nós estamos levantando um exército aqui que não tem mais medo, um exército aqui que caminha na certeza, que descansa, independente dos resultados da palavra, independente do que foi feito. Uma galera, Pai, um povo que crê na tua palavra incondicionalmente, Pai. Nós não somos daquele que olha para trás, Pai. Segunda-feira pode vir, terça-feira pode vir, quarta-feira pode vir, quinta, sexta, pode vir maio, junho, julho, agosto, pode vir presidente, pode vir patrão, pode vir político, pode vir quem for. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! Oh! Pelo que creio eu, fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Pelo que creio, mas pelo que creio eu, fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. A gente está finalizando e eu queria aproveitar esse momento para falar da minha tia, porque ela fez um exame há uns meses atrás e deu um monte de pólipo no intestino dela e ela estava complicadíssima e a gente orou junto e a gente falou, tia, descanse. Ela, não, eu estou descansando, eu creio, Jesus já me curou, não interessa o que o exame diz. E ela falou, eu creio. E aí ela precisava fazer um exame de novo, um exame caro, e Deus foi provendo de um lado, de outro, para dizer, eu tô aqui, eu tô no barco, eu tô na popa, eu tô aqui com você, já deu tudo certo. E ela fez o exame, e o exame claro, limpo, dizendo, cara, eu não entendo como que tem esse agora. E ela descansou. A gente foi prova de que ela realmente descansou, crendo que o tá consumado era muito maior do que o que o exame dizia, e que o maior milagre que ela podia receber já tinha acontecido, que era Cristo. E a gente vai orar agora, e eu quero declarar para você uma semana
onde você consegue segurar na mão do teu pai e falar: Pai, me coloca para dormir. Pai, descansa o meu coração, porque no descanso tem fé, e onde tem fé tem milagre diário. Tem milagre, Jesus, e eu creio, Pai. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio, Pai. Obrigada, Pai. Eu creio em nome de Jesus que essa vai ser uma semana transformadora, onde de uma vez por todas você vai conseguir dormir fisicamente falando, porque às vezes espiritualmente você não estava conseguindo, mas o teu Pai vai te fazer deitar em pastos verdejantes e vai te guiar a águas tranquilas, não águas talvez que você veja, mas águas dentro do teu interior, para fazer com que o teu coração descanse. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. E eu quero declarar que venha o teu reino sobre o teu povo, Jesus. Venha o teu reino, Pai. Seja feito na terra, assim como já é no céu. Glória a Deus. Pelo que creio, fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha vida. Pessoal, semana abençoada para vocês, almoço abençoado. Deus é contigo. Lembra que Jesus está no teu barco, viu? Até semana que vem. Amamos vocês. A recompensa é